Nós estamos aqui conversando um pouco sobre pan-africanismo, a importância do pan-africanismo na educação, né? O pan-africanismo é uma invenção revolucionária que sintetiza um grande movimento da população negra, um grande movimento de intelectuais negros e todo, que vai mudar uma porção de coisa no pensamento, principalmente do Ocidente, e vai marcar pontos importantes do próprio pensamento negro. Eu sou de família de pan-africanistas. O meu avô entra para o pan-africanismo em 1904, em São Paulo. O meu pai e minha mãe foram do movimento negro, foram pan-africanistas. O que significa o pan-africanismo? O pan-africanismo significa um grupo de pessoas que conhece a história da população negra, né, conhece a história antes do próprio escravismo, conhece a história antes das invasões europeias, tudo. Então, quer dizer, a pessoa que tem um conhecimento da história da população negra que podia se dizer milenar, de vários milênios, né? Mas esse pessoal tem essa noção clara dessa história, e dentro dessa noção dessa história, elas têm uma noção de terem grandes pensadores dentro dos movimentos de população negra no mundo. Então, o pan-africanismo ele tem uma base, vamos dizer, africana, e nessa base africana ele conhece as transformações que aconteceram. Então, o pan-africanismo ele pensa numa cultura de base africana, ele pensa nas posições políticas dessa base africana, dos movimentos sociais e coisas, e acha que isso então tem que ser incorporado à vida política das populações negras. E incorporando isso dentro da vida política das populações negras, nada mais importante do que incorporar essas coisas à educação, né? A educação que a gente conhece, que é uma base para a formação das pessoas, para a formação dos grupos sociais, que é uma base que deveria transformar as mentalidades dos povos, das populações, das coisas. Aí o pan-africanismo tem essa noção muito clara. Então o pan-africanismo sempre investiu muito na questão da educação, né? Então, se vocês pegarem uma história dos movimentos negros do passado, pegar a história dos movimentos negros aí do início do século passado, né, você vai ver que todos os movimentos fazem um esforço muito grande dentro da educação. Fazem um esforço muito grande da educação, para que essa educação tenha como base também a vida cotidiana da população negra. Que essa educação tenha como base os problemas sociais vividos pela população negra. Essa educação também tenha como base as questões, por exemplo, como a religiosidade exercida pela população negra, os conhecimentos trabalhados dentro das culturas negras, desde as questões assim da nossa alimentação cotidiana, das nossas economias em escalas pequenas e grandes, né, de como é que vive essa população. Então, a educação para as populações negras é um dos pensamentos mais fortes dentro do pan-africanismo. O pan-africanismo ele tem a ideia, de um lado, autonomia relativa ao pensamento europeu, né? Boa parte dos pan-africanistas são de origem africana ou conviveram com africanos, né? Então eles conhecem uma história africana, a parte da história que se cria na Europa. Então há uma base histórica. E depois há as revoluções nas Américas, né? Os quilombos no Brasil, por exemplo, são revolucionários, mas há uma revolução que é uma revolução grande, que é a Revolução do Haiti, em 1805. O Haiti faz um Estado independente, um Estado negro independente, e consciente da história da população negra, e um Estado negro que vai combater fortemente as questões do racismo. Vai criar intelectuais importantes, como Antenor Firmino, por exemplo, que é um cara que combateu todas as teorias racistas, né? Só que o que acontece? O pessoal fala das teorias racistas e elogia os caras da teoria racista e não elogia as pessoas que combateram essas teorias racistas. Ninguém fala das pessoas que mostraram categoricamente que o racismo, a base da raça e tudo era uma bobagem,
e era uma bobagem perigosa. Era uma bobagem perigosa porque matava pessoas. Né? Então, o pan-africanismo tem essa consciência histórica. O Haiti, por exemplo, foi um país extremamente importante. Ele deixou de ser importante porque ele foi invadido pelos Estados Unidos. A única forma que os Estados Unidos, em 1900, encontrou de parar a atividade política na América do Haiti foi invadindo, né, e depois transformando num país sem autonomia política, colocando elites dirigentes comprometidas com os Estados Unidos, né, e não comprometidas com a população. Mas então a Revolução do Haiti é uma revolução que tem uma base dentro de uma religião africana, que é o Voodoo, é coordenado por líderes do Voodoo, né, e tem uma base de pensar a independência da população negra. O Haiti consegue uma base econômica boa e o Haiti, por exemplo, ele patrocina as independências nas Américas. Então, coisa que não se fala, mas, por exemplo, a independência da Venezuela, a independência da Colômbia, ela foi financiada pelo Haiti. Os líderes da Revolução Bolivariana, como se fala atualmente, né, eles estiveram exilados no Haiti. O Haiti deu sustentação, o Haiti comprou armas, e eles conseguiram fazer a independência nas Américas, principalmente da Venezuela, baseada no suporte do Haiti. Então, o Haiti é um país que tinha uma liderança, tinha um pensamento, e o Haiti vai buscar também o que está acontecendo no mundo. O Haiti se conecta, por exemplo, com revolucionários na Ásia e tudo. Então, nesse sentido, o pan-africanismo tem uma base também revolucionária, herança não só dos quilombos, não só das coisas, mas é uma herança desse conjunto haitiano. Então, o que produz um pensamento sempre renovado, um pensamento sempre dentro dos conjuntos populacionais, um pensamento sempre focado naquilo que faz parte da vida das populações negras, é o pan-africanismo, e isso é fundamental para a educação. A educação focada na realidade do que as populações vivem e na informação também do passado. A informação do passado, que não é apenas um passado histórico-político, mas, por exemplo, também é um passado econômico. Né? Quando você aborda, por exemplo, as questões econômicas, você tem que abordar as questões, por exemplo, que foi o ciclo do ferro no continente africano, o que redundou também no ciclo de mineração do ferro no Brasil. Né? Então, quer dizer, é uma tecnologia que criou economias, que criou coisas e que tem um sustentáculo na população negra. Né? Então, o pan-africanismo ele procura focar essas coisas e não pensar no passado como um fato histórico, mas pensar no passado como um fato de base para a discussão do futuro. Então, essa é a importância que eu vejo dentro do pan-africanismo para a educação. Uma educação baseada em conceitos formados dentro dos conjuntos populacionais, uns conceitos que têm como base a história e a cultura africana, mas que está apontando sempre para as transformações do futuro. Né? A gente tem que pensar o futuro e organizar em torno desse futuro. Isso o pan-africanismo tem feito e tem pensado em todos os sentidos. Então, por exemplo, hoje você tem uma organização que é a organização que pensa o continente africano, que pensa a unidade africana. Isso é uma das matérias que foi tratada, é uma das pautas do